Primeiro livro do profeta Samuel, 18:11. Diz assim a palavra do Senhor: E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Irmãos, olhando para esse texto, nós vemos aqui que Saul estava sem Deus. Uma pessoa que pensa em cometer e fazer qualquer maldade com seu próximo, qualquer maldade, qualquer coisa ruim com um semelhante dele, ele é uma pessoa que ela está sem Deus, é uma pessoa que fica sem Deus. E estando longe da presença do Senhor, da comunhão de Deus, essa pessoa ela acaba ficando influenciada pelo inimigo. E o inimigo e pessoas que são influenciadas, elas rejeitam a palavra de Deus, elas não aceitam a palavra do Senhor. Você vai levar uma palavra do Senhor, essa pessoa ela não quer ouvir, ou às vezes ouve por acaso, dá de ombros e não se importa com a palavra. Por quê? Porque para ela não reflete a realidade dela. Ela está longe de Deus, ela está perto do inimigo. Então é uma pessoa que quer se vingar, a pessoa que ela quer falar mal, ela quer fazer fofoca, tudo ela vê alguma coisa ruim, ela não tem os olhos bons, ela tem os olhos ruins, porque ela está afastada de Deus, não tem coisas boas da parte de Deus com uma pessoa dessa. E nós vimos aqui, né, que o Senhor, ele se retirou dele, por causa do quê? Porque Saul ele tinha ficado rebelde. Saul ele desobedeceu ao Senhor. E nós vemos também aqui que Davi ele se desviou, nesse caso aqui por 2 vezes desse ataque. Quem tem Deus, Davi tinha Deus, Davi buscava Deus, Davi falava de Deus, ele buscava a presença de Deus. Quem tem Deus tem a presença do Senhor, e ele tem algo diferente, que é o que nós temos. Quem busca Deus e faz a vontade de Deus tem um seguro, irmãos, tem um grande seguro que abrange além do que qualquer seguro de vida tem, que são os livramentos do Senhor. Nós olhamos aí grandes coisas, mas quem tem Deus tem esse grande livramento. O rei Saul, com inveja, e porque ele estava perturbado por esse espírito, ele queria e ele tentou matar Davi. Então nós devemos olhar que tem muitas pessoas que estão longe de Deus, fora da vontade de Deus, ao nosso redor, que tem às vezes inveja da forma com que nós estamos vivendo. Por mais que passamos por lutas, por tribulações, a pessoa chega, fica olhando a sua forma, ela não entende, porque ela tem um espírito cegando ela, né? E ela acaba tendo inveja da forma nossa de vida. Então nós devemos prestar atenção e tomar muito cuidado. E quando nós estamos com pessoas que estão desviadas, longe do Senhor, nós temos o livramento. Mas essas pessoas não têm. Nós devemos orar e interceder por essas pessoas, mas nós devemos tomar cuidado. Cuidado com o que nós falamos para essa pessoa, cuidado com o que nós comentamos sobre a nossa vida, mas sempre falar o quê? Falar da palavra de Deus. Se a sua vida está assim hoje, é porque você hoje tem Deus, você tem o livramento de Deus, você tem o Senhor. E por pior que seja a nossa situação, por qualquer motivo que seja, por qualquer prova que nós estivermos passando, nós devemos buscar a Deus e jamais, irmãos, nos afastar de Deus, porque a partir do momento que você se afasta de Deus, por qualquer motivo que seja, você perde essa forma, esse seguro que nós temos dos grandes livramentos do Senhor nas nossas vidas. Vamos dar um pulinho lá em João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Uma pessoa que se afasta de Deus, ela não pode fazer nada. A palavra fala, nada podereis fazer. Você pode ser o maior bambambam das lutas, sei todas as artes marciais, vou me defender, nananã. Mas se você é uma pessoa que pode ser tudo isso, na hora de um assalto, irmãos, se você não tiver Deus, você não pode se livrar.
Quem vai te livrar no momento de um assalto, no momento de uma luta, no momento de uma tribulação, no momento de uma enfermidade, é o Senhor. A pessoa pode ser o melhor médico do mundo e eu sei todas as especialidades. Se ele não tiver Deus, ele não busca a cura, porque quem dá a cura é o Senhor. Não, mas foi aquele médico lá que deu a cura. Não, Deus capacitou aquele médico para que ele trouxesse a cura. É o Senhor quem capacita as pessoas. Vamos continuar lendo aqui no versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Hoje em dia, irmãos, nós falarmos estar no Senhor, irmãos, estar no Senhor, se estiverem em mim, andar, agir, tudo o que nós fizermos tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. Mas nós devemos prestar muita uma atenção, porque há uma diferença entre estar na palavra e estar com a palavra dentro de nós. Algumas pessoas, elas até andam com o Senhor por um tempo, aí ela vem na igreja por um interesse e vem buscar a Deus por, sei lá, algo material ou algo, até uma cura. Todos nós viemos buscar algo. Eu vim buscar vida, porque eu já não tinha vida e encontrei Jesus. Nós vemos que tem pessoas, mas buscam a Deus só por uma coisa e não por amor a Deus, para andar e fazer a vontade de Deus. Eu quero aquilo para mim, porque é aquilo que eu quero para mim. E tem muitas pessoas que conseguem isso e tchau, acaba se afastando da vontade de Deus, acaba não fazendo o que o Senhor quer, que é andar e estar comigo e a palavra estar nele. Ele pega e fala: e as minhas palavras estiverem em vós. Nós estamos na palavra e a palavra do Senhor tem que estar dentro de nós, dentro do nosso dia a dia, fazermos o que nós estivermos fazendo todo o tempo. É dessa forma com que a palavra está em nós. Aí ele fala que nós podemos pedir tudo. Quantas pessoas nós vemos dentro da casa do Senhor, que nós conhecemos, e a gente lembra, às vezes, conversando com o irmão e fala: puxa, nunca mais vi aquele irmão, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, lembra? E a gente vê, a gente fala: poxa, parecia que estava ali. Então essa pessoa, ela andou um tempo na palavra, mas a palavra não entrou para dentro do coração dela. Aí, às vezes, nós vemos essas pessoas aí fora falando que crê em Deus, que conhece o Senhor, mas não vem buscar o Senhor. Irmãos, essa pessoa, ela não tem a palavra, ela não tem a liberdade de poder andar em espírito com o Senhor. E o Senhor não dá grandes livramentos para essa pessoa. Porque a partir do momento em que ela se afasta, ela entra no território inimigo. E qual a garantia que nós temos quando nós estamos no território inimigo? Nós não temos. A garantia que nós temos é andar e viver clamando e pedindo e buscando para que o Senhor nos livre e nos guarde de tantas coisas que nós vemos aí acontecendo, né? O Senhor, Ele sabe tanto que Ele conhece tanto a pessoa que anda e tem a palavra nele, que Ele fala aqui, né? Poder pedir tudo o que quiser e vos será feito. Você vê como é bom nós termos a palavra dentro, né? Porque o Senhor sabe que uma pessoa que não tem a palavra dentro dele, quer dizer, uma pessoa que tem a palavra do Senhor dentro, ela não vai pedir bobeira, ela não vai pedir coisa que é supérfluo, ela vai pedir o que é melhor. E uma das melhores coisas que nós fazemos de pedir ao Senhor é sabedoria. Sabedoria, porque com a sabedoria, irmãos, nós fazemos tudo. Nós sabemos até pedir para o Senhor nos dar esses grandes livramentos. Nós pedimos para o Senhor: Senhor, me dê sabedoria para conduzir essa situação, me dê sabedoria para falar com o filho, me dê sabedoria para falar com o marido, me dê sabedoria, agora eu vou sair, que o Senhor possa. Nós temos que ter sabedoria até para pedir. Que cada um de nós possamos cada vez mais pedir sabedoria, porque uma pessoa sábia, irmãos, ela tem Deus, e a pessoa que tem Deus, ela não se afasta de Deus, e Deus dá grandes livramentos para essas pessoas. Vamos dar um pulinho em Salmos 34:4.
Diz assim a palavra do Senhor: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi escreveu esse salmo, irmãos, depois que ele quase perdeu a vida numa luta que ele teve lá, um problema que ele teve com Abimeleque. E ele quase perdeu a vida. E ele escreveu esse salmo. E eu pergunto, você vê que ele fala, livrou-me de todos os meus temores. Quais os temores que nós temos hoje? Qual o temor que você tem hoje? Tem medo do quê? Às vezes tem medo de fracassar em alguma coisa que você está fazendo, em algum negócio. Tem medo da solidão. Tem gente que tem medo de desafios. Tem gente que tem medo de enfrentar a vida afetiva, a vida emocional. Tem problemas que tem medo de acontecer alguma coisa ruim com os filhos, com a família toda. Ou então até do próprio dia a dia. Nós coloquemos diante do Deus, qual o meu temor, do que eu tenho medo, do que às vezes eu tenho receio, o que me impede de fazer alguma coisa, porque eu tenho algum tipo de medo, algum tipo de temor. Mas Davi fala que ele buscou ao Senhor e o Senhor livrou ele de todos os temores, né? O fato é, irmãos, nós temos, cada um de nós temos os nossos temores. Nós temos os nossos receios, os nossos medos, algumas dificuldades. Mas nós precisamos acreditar, crer do fundo do coração, não só da boca para fora, porque tem gente que crê da boca para fora. Na hora que a coisa aperta, apela. Mas crê do fundo do coração que Deus ele está presente nas nossas vidas, irmãos, para nos livrar de qualquer temor e nós possamos avançar em direção das nossas bênçãos, avançar, passar por cima dessas dificuldades, porque Deus ele é conosco. Amém? Se nós continuarmos lendo aqui no versículo 6, lá, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. Nós temos que o quê? Clamar. No 17 e no 18, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É o que nós devemos fazer, basta, irmão, crermos verdadeiramente, andarmos e buscarmos ao Senhor. Irmãos, nós temos um Deus que é maravilhoso, Deus ele é tudo. Não se afaste de Deus por nada, não há motivos que um dia, para quem ouve a palavra de Deus, conhece esse Deus, que dá tantos livramentos, alguém que vai e se afasta, por modismo, por qualquer fofoquinha, por qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai e se afasta de Deus. Aconteceu alguma coisa que te desagradou, ou a pessoa vai, conversa com um irmão, alguma coisa, peça direção, pode até trocar de igreja, irmão, mas não se afasta de Deus. Não se afaste de Deus, busque a Deus, fazer a vontade de Deus. Igreja tem muitas, mas a palavra de Deus ela é a mesma. Nós não podemos nos afastar nunca do que Deus quer para as nossas vidas, porque é com Ele, irmãos, é com eles que nós temos grandes livramentos. E para encerrarmos, irmãos, no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. É nele, é no Senhor que nós devemos o tempo inteiro. Nós podemos, ele até fala, provai e vede, né? E quando a gente fala até às vezes provai, nós passamos por provas, né? Aqui é observai, né? Mas aqui nós vemos que às vezes nós somos provados, nós passamos por isso. Mas, irmãos, mesmo assim, nós seremos salvos e nós seremos sempre, bem-aventurados, porque nós continuaremos em todos os momentos confiando no Senhor nosso Deus, que é lindo, maravilhoso, é um Deus misericordioso, tem dado e dará, irmãos. Eu creio, em nome de Jesus, grandes livramentos, como Ele deu para Davi, que cria, que confiava, Ele dará para cada um de nós que estamos buscando fazer a vontade do Senhor. Estamos na casa dEle, orando, clamando e confiamos nele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?